Muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta linda segunda-feira, dia 26 do 4, onde o Senhor Deus nos concede mais uma oportunidade para glorificarmos e bendizermos ao seu nome. Os irmãos bem sabem que de segunda a sexta-feira nós fizemos leitura em um texto das Escrituras. Nós começamos no Evangelho de João e já estamos agora na primeira epístola do apóstolo João. Então nós já passamos todos esses livros neste espaço entre o Evangelho de João e a primeira epístola de João, e nós vamos, se o Senhor assim nos permitir, seguir até Apocalipse. Depois retornamos novamente para um Evangelho e seguimos sucessivamente, novamente, todos os livros do Novo Testamento. O que nós fizemos? Abordamos os assuntos segundo o texto que nós estamos lendo, ou seja, nós vamos passar por todos os assuntos que o ser humano pode presenciar na sua vida. Não há nada que tu passe que a Bíblia não te explique. Então, eles são abordados desta maneira, né? Todos os assuntos são concernentes ao que a Bíblia nos fala sobre a nossa vida. E esta epístola estima-se ser escrita em torno de 85 a 89 anos depois de Cristo, visto que o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, teve sua morte por causas naturais, morrendo em uma idade muito avançada. Então seus escritos são uns dos escritos mais antigos, né, dos apóstolos, quando ainda palmilhavam sobre a terra. Tem como tema central verdade e justiça. E nós vamos estar, então, vendo que o seu propósito original, ou cerca a sua escrita aos destinatários, era para expor e rebater os erros doutrinários dos falsos mestres. E também para manter uma vida santa e em comunhão, ou seja, é uma carta de exortação, é uma carta para orientar, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para que as igrejas pudessem estar protegidas, né, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, e ao mesmo tempo também uma carta que exortava ou orientava para os irmãos viverem em comunhão e terem uma vida santa. Não há especificamente na literatura, no livro, né, nessa epístola, um destinário, né, uma pessoa ou uma igreja, mas provavelmente foi para as igrejas da província da Ásia, onde o apóstolo Paulo, tudo nos indica que ele era o apóstolo que mais cuidava daquela região, né? E o assunto principal, o assunto que mais nós vimos, né, a ênfase nessa carta, é sobre falso ensino a respeito da salvação e o seu processo no crente. Ou seja, se a salvação é de uma forma legalista ou de uma forma formalista, né? Se a salvação é algo que, uma vez tendo, nunca mais pode ser perdido, e então isso pode nos fazer ter uma vida de qualquer jeito e ainda ser salvo, ou a salvação ainda vindo através das tuas obras, não importando a cruz de Cristo. São dois extremos, né, bastante perigosos acerca da salvação. Então é por isso que a epístola tem como o seu assunto principal este tema, né? Salvação e o processo que ela tem dentro do cristão. Aqui estão listados os capítulos, são 5 capítulos, e na epígrafe de cada texto nós tomamos como título para uma mensagem diária, né? Segunda a sexta nós vamos abordar. No capítulo 1, na parte A, nós veremos a palavra da vida que foi manifesta na carne. É na introdução, né,
apóstolo falando acerca do próprio Senhor Jesus. No capítulo 1 ainda, numa parte B, nós vamos ver a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Aqui ele já vai tratando, né, de uma área da soteriologia, de uma área que vai abordar a salvação do cristão, que não pode existir se não houver a confissão dos pecados. Tendo a confissão, então nós acreditamos com certeza que o Senhor Jesus está pronto para perdoar, mas nem toda a humanidade está pronta para pedir perdão. No capítulo 2, nós vamos ver a observação dos mandamentos, o perdão dos pecados, novamente, e a separação do mundo, ou seja, a santificação do cristão. Numa parte B desse capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo João falar sobre o anticristo, ou seja, aqui nós vamos desconstruir um pouco do conceito que o anticristo é somente uma pessoa, mas nós vamos ver que há muitos anticristos, né? Quando nós falamos em anticristo, não quer dizer que nós venhamos a falar necessariamente de algo apocalíptico, mas nos nossos próprios dias. Todo aquele que se opõe contra as obras de Cristo ou contra o cristão é, em certa feita, um anticristo, né? No capítulo 3, os filhos de Deus. Capítulo 4, na parte B, o apóstolo João vai falar dos falsos profetas, e na parte B, Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. No capítulo 5, na parte a fé em Jesus e as suas consequências. E é muito lindo esse tema. E na parte B, a eficácia da oração. Se nós cremos em Deus, nós não podemos ficar sem falar com Deus e sem ouvir Deus falar conosco. Então, desejo um ótimo dia a todos. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos falando no capítulo 1 acerca da palavra da vida que foi manifesta na carne. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.